E aí tá tendo agora uma discussão patética. Inclusive o título é esse, né? É discussão patética, eu acho, que eu até coloquei assim, né? Briga de faz de conta, né? Que é porque no meu vídeo lá tá teatro patético. Que é o Rodrigo Pacheco com o Valdemar, né? O ex-suposto peguete da Michele, melhor dizendo. Pode botar na tela, Maicon. Olha o que traz aí a matéria da Folha, assinada aqui pelo Ranier Bragon e pela Júlia Chaib. Pacheco reage após ser chamado de frouxo e diz que Valdemar passa pano para o STF. Presidente do PL critica a operação da Polícia Federal contra pré-candidato do partido à Prefeitura do Rio. Volta aqui. No critério técnico aí o PL, né, daria para fazer uma alusão interessante com o nome, né? PL. Poderia ser, supostamente, para a gente evitar algum tipo de processo, uma boa tradução para Partido dos Ladrões. Poderia, não estou dizendo que é. Tá? Partido. É joia, é celular, é notebook da BIM, é metralhadora, é relógio, né? É escultura. Complicado, né? E aí o Rodrigo Pacheco, que eu vou concordar com o Valdemar, só que com a visão diferente. Eu também acho que ele é frouxo. Mas não é porque ele deixou a polícia aí no Congresso, porque ele, como presidente do Senado, deveria fazer alguma coisa para impedir esses abusos. Eu não acho que ele é frouxo por isso, não. Eu acho que ele é frouxo porque ele quer jogar o jogo do bolsonarismo. Porque no meio a essa desgraça toda que está acontecendo, você tem um presidente do Senado que deveria ter uma maturidade política e jurídica maior por vários motivos. Primeiro, desde a Roma Antiga e da Grécia Antiga, os senadores precisavam ter mais de 35 anos, porque naquela época se imaginava que 35 anos era a idade que o indivíduo tinha maturidade, sabedoria, conhecimento, parcimônia, né? Que é aquela sensação de evitar conflitos. E aí agora a gente está vendo o Rodrigo Pacheco aproveitando esse momento para dizer que Valdemar, você só pensa em dinheiro, porque se você quisesse impeachment dos ministros do STF, você colocava em prática aí uma organização no PL para a gente aprovar o PL que limita as decisões monocráticas, sendo que o Rodrigo Pacheco é advogado, é operador do direito, porque ele é formado em direito, e ele sabe que esta proposta de emenda à Constituição, essa PEC, é inconstitucional. Por quê? Porque não existe nenhuma decisão monocrática de membro do Supremo Tribunal Federal que não seja revisada. As decisões monocráticas têm um caráter liminar. Por quê? Porque dentro do direito a gente tem algumas coisas que a gente chama de institutos. Para o público fica até estranho explicar, porque para mim também ficou, né? Eu ia explicar não, entender. Porque para mim também, quando eu comecei a estudar direito, também achei estranho. Porque, por exemplo, a vida seria um instituto. A liberdade seria outro instituto, né? Então a gente coloca isso em uma escala, digamos assim, hierárquica, tá? Onde o instituto mais importante que os seres humanos têm é a vida, depois a liberdade, depois a restrição de direito, depois os direitos, né? E assim por diante. E existe uma coisa no direito chamada periculum in mora, ou seja, o perigo da demora. Digamos que, por exemplo, o Sérgio Hoff está aí agora, teve um problema lá na casa dele, deu aquela chuva. E um cenário hipotético, viu, Sérgio? A filha dele fica com febre por causa da chuva forte e aí precisa ir para o hospital. Chega lá no hospital, ela tem, não sei se é o cenário real, mas um cenário hipotético, tá, Sérgio Hoff? Ela tem plano de saúde, chega lá, o hospital atende ela e o médico fala, a gente vai precisar da internação de tal medicamento aqui que o plano cobre. E o plano vai falar assim para o Sérgio Hoff, a gente não vai cobrir esse medicamento aqui, porque esse medicamento custa 400 mil reais. E aí o Sérgio Hoff vai falar, não, mas lá no contrato do plano está dizendo que vocês cobrem isso e aquilo, e o médico está dizendo também que cobre, e minha filha está aqui precisando desse medicamento, se ela não tomar esse medicamento, é um cenário hipotético, tá, Sérgio? Ela pode acabar piorando e partir dessa para melhor. O Sérgio Hoff, como é um cara carismático, tem um trabalho na internet, liga para alguém que é advogado e fala, cara, me ajuda pelo amor de Deus. Minha filha tá aqui no hospital, cenário hipotético, viu, Sérgio? Minha filha tá aqui no hospital, tá passando mal, e o médico diz que se ela não tomar esse remédio, ela pode passar dessa para melhor. Um advogado amigo do Sérgio, que acompanhou o trabalho dele, vai lá e se solidariza com ele, entra com um pedido
de liminar direto no STF. Vamos colocar, para a explicação ficar clara onde eu quero trazer. E a filha do Sérgio tá lá, precisando desse medicamento porque tá ruim ali. Cenário hipotético, ou seja, que Deus preserve a saúde da sua filha. E a de vocês todos aí, tá? E aí, digamos que isso cai na mão do ministro Alexandre de Moraes. Aí ele lê lá, Maico, o papel, aí ele lê lá e vê assim, pré-adolescente ou adolescente ou criança em estado de saúde crítico precisa fazer uso desse medicamento para não morrer ou para melhorar o estado de saúde e o hospital se nega mesmo, o plano se nega mesmo tendo aqui a prerrogativa legal do contrato estabelecendo que o plano tem de cobrir isso. O ministro vai falar assim, cara, infelizmente eu não posso decidir. Eu só posso desejar sorte para a jovem, que ela tenha força. Vai lá, guerreira, eu acredito em você. Resiste um pouquinho, que a gente vai encaminhar ela para a agenda das reuniões do plenário. Aí daqui a uns 6 ou 7 meses, talvez um pouquinho antes ou um pouquinho depois, essa pauta vai ser votada, aí a gente vai decidir se o plano tem de cumprir ou não. Será que a pessoa, né, que não necessariamente precisa ser a filha do SEG, né, só um exemplo que a gente trouxe aqui hipotético, será que ela vai estar viva daqui a 6 meses? Será que o perigo em mora, né, o perigo da demora não pode ter tirado a vida da jovem? Um exemplo é o que aconteceu com a moça, a Vitória, né, a Stephanie, Vitória, a moça da Choquei. Se o PL 2630 tivesse sido aprovado, existiria um prazo de 2 dias, 48 horas, para ter algum posicionamento da rede social em relação ao caso. Vocês, bolsominions, que utilizaram a história da menina para politizar aí, ó, mãozinha suja de sangue, tá? Que vocês impediram a aprovação do PL 2630. Esquerdistas que diziam que não queria aprovar o PL 2630 porque iria ajudar a Globo, quando na verdade muitos que estavam contra ali ou não entendiam o PL, outros não leram, e eu sei disso porque eu estava em grupos de pessoas que eu fui expulso, porque eu fui questionar algumas pessoas, e algumas pessoas admitiram que não leram mesmo, e outras pessoas ganharam dinheiro da plataforma, não individualmente, nesse caso os grupos maiores, ganharam dinheiro da plataforma para fazer campanha contra, e alguns que eu conheço especificamente são contra o PL 2630 porque roubam, a palavra é essa mesmo, roubam o conteúdo de pessoas, não dão crédito e monetizam esse conteúdo sem autorização do criador original do conteúdo. E aí, para evitar esse perigo em mora, para evitar que a pessoa morra lá, por exemplo, o que é que se permite no Brasil? E em vários lugares do mundo, né? Que se tem a decisão liminar. O que é uma decisão liminar? É uma decisão momentânea. Ela pode cair, ela pode ser mantida. E aí o que acontece no Brasil hoje, que o Rodrigo Pacheco sabe disso, que qualquer advogado sério no Brasil sabe disso. A decisão liminar é tomada pelo magistrado ali no STF, isso no cenário do STF que eu estou trazendo, tá? E automaticamente ela é encaminhada para o plenário, para que em uma data pré-estabelecida ali nas agendas, ela seja votada pelo colégio, né? Ou seja, pelos membros da corte. Então, não existe uma sequer decisão do Supremo Tribunal Federal que foi tomada de forma monocrática por um único magistrado sem ela ter sido revisada depois, ou mantida ou derrubada. Tá? Não tem. E aí o que é que o Rodrigo Pacheco faz, né? O Valdemar da Costa Neto, tá lá embaixo, Maico. Ele traz o seguinte, ó. O presidente do PL, você vai ver ali, ó, o presidente do PL, mais pra baixo, pode descer, é depois da foto do Rodrigo Pacheco, pode descer. Tá por aí. O presidente do PL, aí, ó. O presidente do PL reclama Não, para Valdemar, Ramagem é perseguido pela ligação com o Bolsonaro e só foi alvo da Polícia Federal porque é pré-candidato a prefeito. Só porque o Ramagem era candidato a prefeito, ele estava sossegado aí. Detalhe, né? Eu vou até formalizar uma denúncia no TSE contra o Valdemar, porque ele não pode dizer que neste momento o Ramagem é o candidato a prefeito, porque a gente não está no período de campanha eleitoral. Isso pode ser entendido, inclusive, como campanha antecipada. Ele é, legalmente, o pré-candidato. Ainda vai ter convenção do partido, determinação que é lá pra frente, provavelmente entre maio, ou melhor, junho e julho, quem sabe. E aí ele segue. O presidente do PL reclama do presidente do Congresso que não defende a Câmara nem o Senado. Diz que ele já deveria ter feito o impeachment de Moraes. Baseado em quê? Informações do Instituto Fiofó do Mito?
Porque para se ter um pedido de impeachment, precisa ter fator jurídico e político. O político a gente já sabe que vocês são um bando de calhordas mesmo, querem só atrapalhar o andamento do Brasil, querem promover a desordem o tempo inteiro, porque a grande maioria é um bando de vagabundo dos bolsonaristas, tá? Que não sabe trabalhar, que nunca trabalhou com porcaria nenhuma e que fica ludibriando o povo, mentindo, trazendo narrativas falsas para poder se dar bem dentro da política, para estar recebendo aí mais de 40 mil reais de salário, tendo conta pública paga pelo Estado. E ainda ficar processando quem critica eles, como eu fui processado por uma figura que a gente teve uma audiência essa semana, e aí o cara entrou na audiência essa semana bem assim, com o celular assim, aí. Entrou assim, ó. Aí a mediadora, seu fulano, o senhor poderia pegar um documento com foto pra gente poder fazer a fotografia aqui que o senhor apareceu na audiência? Ah, excelência, eu não trouxe aqui não meu RG, eu tô sem meu RG, porque eu tô deitado aqui no carro que eu tava almoçando, agora descansando um pouco. Esse é o respeito que essas figuras têm pelo Poder Judiciário, pelo Estado brasileiro. E aí segue Valdemar, né, reclamando do Pacheco, né, que deveria ter pedido ali a abertura do impeachment contra Moraes por qualquer coisa, mesmo que não tenha crime, aparentemente. Acha que pode fazer o que quer. Sabe por quê? Porque o Rodrigo é frouxo. Ele sabe que o Rodrigo não vai reagir. Valdemar, você não pode falar muita coisa não, porque você é só um mito dizer que vai entregar você supostamente em uns esquemas que eu acredito que deve envolver aqui orçamento secreto, tá? Supostamente, eu não tenho prova, né? Então não posso acusar. Você vai mudar a versão. De um mês para o outro, você passou a considerar Lula de uma figura incomparável com Bolsonaro por ser um cara preparado, popular, que fez isso, que fez aquilo, para dizer que... Não, ó, eu acredito que o Bolsonaro, ó, é muito melhor que o Lula, ó. Muito melhor. O Lula não chega nem aos pés do Bolsonaro. Foi assim ou não foi, Mike? Praticamente. Esta foi a credibilidade do vídeo que o Valdemar fez falando sobre... né? E com o notebook, que eu acho que ele não sabe nem apertar as teclas ali. E aí o Rodrigo Pacheco ficou pé da vida com ele, né? E ele segue. O presidente do PL reclama, né? Que... Aí segue. Ele, o Pacheco, tinha que ter tomado providência. Não pode deixar a Polícia Federal entrar aqui na Câmara, não. Se tivesse outro presidente, o Renan ou o Antônio Carlos Magalhães, só para vocês lembrarem, volta aqui na tela cheia, Maico. O Antônio Carlos Magalhães é o presidente do Senado que fraudou o painel da Câmara do Senado em uma votação para se beneficiar e para não ser cassado e perder os direitos políticos, renunciou ao mandato. Ou seja, na cabeça do Valdemar da Costa Neto, o que precisa ter no Senado é um presidente corrupto, que esteja apto a fazer qualquer coisa, inclusive coisas fora da lei, para impedir que quem esteja ultrapassando a lei seja preso. É quase que repetir o que a Lava Jato fez, né? Traduzindo uma linguagem bem literal para vocês. Mas nem perto eles passaram... Pode botar na tela de novo, Maico. Mas nem perto eles passavam... Já tinha aberto o impeachment contra ele de cara, certo? Ele não respeita o poder legislativo. É incrível isso. E aí eu pergunto para você, inclusive o Nicolas Ferreira chamou... Bota a foto lá de novo na tela, Maico. O Nicolas Ferreira chamou o ex-prefeito de Belo Horizonte, de Gargamel. Quem já assistiu o desenho dos Smurfs, olhando para o Valdemar e olhando para o Alexandre Calil, consegue identificar qual dos dois é o Gargamel, né? Você olha claramente aí para o senhor Wilson, né? Que ele também parece o senhor Wilson, né? Do Denis ou Pimentinha. Quem seria o Gargamel? E aí o Rodrigo Pacheco, lá em cima, Maico, respondeu, ó. Difícil manter algum tipo de diálogo, tá em cima. Difícil manter algum tipo de diálogo com quem faz da política um exercício único para ampliar e obter ganhos com o fundo eleitoral e não é capaz de organizar minimamente a oposição para aprovar sequer a limitação de decisões monocráticas do STF e ainda defende publicamente impeachment de ministro do Supremo Tribunal para iludir seus adeptos. Mas os bastidores passam pano quando trata do tema. Volta aqui na... Assim como você, Pacheco, que deu uma entrevista lá em 2021, 2022, eu não me lembro a data agora, mas tem vídeo lá no canal Historiador falando sobre isso, em um evento que você estava participando lá em Portugal, dizendo que não se pode pautar projetos que interfiram na função do STF, porque é uma cláusula pétrea.